porque um texto escrito é diferente de um texto para ser falado. Quando a gente está escrevendo pitch, a gente tem que pensar que ele vai ser um texto oral. Tá? Pois, então, é às vezes a muito gente diferente. fica tão bonitinho, bem escrito, mas quando você vai falar, não conecta. Porque ou está institucional, ou tem frases muito elaboradas. Tem que parecer uma coisa um pouco mais coloquial. Pode ser formal, mas uma linguagem como se você estivesse mais com a pessoa, conversando. Sim, estou a perceber, tem que ser muito mais direto. Muito mais simplificado, quer dizer, pode ter algumas ideias mais elaboradas, mas tem que ser muito simples e mais direto. Tem uma frase que diz assim: não se engane, para conseguir a simplicidade é preciso muito trabalho. Como eu cronometro sempre, é muito importante a gente cronometrar as nossas apresentações quando a gente está treinando, para a gente acostumar a sentir o tempo, que é muito louco, você não vai ficar olhando o relógio. Muito, eu achei que eu já tinha falado demais. A gente às vezes não tem noção, e tem pessoas que falam muito e não tem noção que estão falando muito. Vários eventos que eu tive que a pessoa fala assim, é 1 minuto para se apresentar, tem gente que fala 5, se ninguém manda parar. Isso é muito importante, porque tem uns eventos sabe o TEDx? Sei. Tem uns eventos do TEDx que são Open Mic. Aí você tem que falar em 1 minuto uma ideia. É um negócio assim, passa a sua ideia em 1 minuto. É o pitch. Esses dias eu vi, eu achei muito louco. Eu falei, nossa, 70 pessoas, 60 pessoas, cada uma falando 1 minuto, deve ser loucura. É muito. 1 minuto é o tempo que as pessoas apresentam o negócio. 3 minutos é um pitch para investidores, por exemplo. E por que isso é importante? Porque muda a percepção que a gente tem sobre ela. Se você fala do benefício, a gente te percebe com mais valor. A gente te percebe como especialista, como uma pessoa que apresenta diferencial. Então, vai ser diferente de eu conhecer uma analista jurídica, posso conhecer outra, mas eu vou saber o valor que você acrescenta. Então, falar, alguma coisa no meu cérebro vai te identificar como mais, entendeu? Se eu tiver uma balança, você vai para se tornar naquilo ali, fulano é bom. E você vê, você continua fazendo a mesma coisa, você é a mesma pessoa, mas o modo como você vai se apresentar vai mudar a percepção que as pessoas têm sobre você. E como você ajuda essas pessoas? Essa pós-graduação, da onde que ela surge? Então, quer dizer, as informações que a gente fala na nossa apresentação, elas têm que estar encadeadas. Tem que fazer algum sentido para quem está ouvindo, como uma história pequenina que você conta. Por exemplo, eu ajudo pessoas empreendedoras a alcançarem o sucesso, que é uma coisa, né? Nossa, alcançar o sucesso. Através de apresentações poderosas. Para isso, eu criei um projeto chamado Acting for Business, onde eu faço tal. Então, como eu ajudo, daí eu já venho com por quê, como e o que eu criei. Para dar a sensação que a pessoa consiga acompanhar o que eu estou dizendo. Claro que ela não vai ficar com tudo, mas ela vai perceber, por exemplo, apresentações poderosas. Pronto, vai ficar para mim com o que é essencial no momento. Mas quando você começou a falar, como eu não sei o que significa, é como para mim é uma informação que passa, entendeu? Então, o que eu sugeria, você também pode... eu te pergunto, o que significa economia colaborativa? Você vai ter uma resposta simples para me dar. Então, essa resposta simples é o que provavelmente deixaria mais claro nesse momento. Ou posso dizer através do empreendimento e deixar assim? Não, você pode colocar o sentido, porque você tem tempo. Só que o encadeamento da palavra ali, você está trazendo informações e daqui a pouco vem economia colaborativa de não sei o que lá, e aí eu já não... Tá bem. A palavra ficou, só que não tem significado. Se calhar eu falo de uma perspectiva de quem está fora, né, do teu contexto. Não sabe, claro que não, obviamente. E geralmente não sabe. A gente faz apresentações assim, tem muita gente que está fora do nosso contexto. Então, às vezes, é pensar numa forma simples. Você está falando com uma pessoa que nunca ouviu isso. Tá bem. Claro que depois você vai poder sempre explicar melhor. Olha, uma vez uma psicóloga falou para mim que ela era
psicóloga sistêmica numa apresentação. E eu não sabia o que era sistêmica. Então ela começou a falar, não sei da psicologia sistêmica, continuou falando, mas a minha cabeça parou no sistêmica. Eu não consegui mais acompanhar porque a história não montava, entendeu? Então tem que ter cuidado com pensar nos termos. A gente está falando só com especialistas da nossa área, é uma coisa. Mas se você está falando com um público geral, assim, é pensar em simplificar. Super interessante isso. Ok? Letícia, então? Pode começar. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu trabalho com direito do consumidor há 8 anos. Nosso público-alvo é a população de baixa renda e nós ajudamos as pessoas a entenderem os contratos que são pactuados e evitar prejuízos ou então a vulnerabilidade, né, nos contratos onde as empresas ganham muito em situações injustas. Olha, mas a abordagem foi completamente diferente da inicial. Agora sim, doutora Letícia Ribeiro. Você entendeu a diferença? Para ser improvisado, a abordagem foi completamente diferente. Não é? Agora respondam comigo. Não é muito mais interessante ouvir uma pessoa assim? Sim. É que agora o meu foco tipo foi mais assim o produto que eu tenho e qual é a experiência naquilo, tipo, por que aquilo é interessante, entendeu? Foi mais assim, foco no produto, tipo assim. Exatamente. O caminho é esse, é essa mesma virada de chave, é outro mindset. E você mesmo sendo interessante para mim, é uma pessoa interessante. Que se eu conhecer alguém com um problema e que eu posso identificar com você. Eu falo, eu ouvi uma pessoa falar desse assunto, Letícia, pum. Network. Só porque eu percebi que você tem valor. Então, às vezes, a gente não está falando com o nosso cliente ou nossa cliente direta, mas essa pessoa vai poder indicar a gente para todas as pessoas que ela conhece. Eu costumo dizer, quando você conhece uma pessoa, você não conhece só essa pessoa, você conhece toda a rede de contatos dessa pessoa. Então, isso que é muito importante para a gente, quando tem uma conversa com alguém, mesmo que você pensar, essa pessoa não é minha cliente, mas você está falando com todo mundo, né? Todas as pessoas que ela conhece. Se ela lembrar de você... O boca a boca é muito forte. E a pessoa só palavra. Se ela percebeu o teu valor, se ela gostou de você, se ela não gostou, ela não vai te indicar. Então tem a ver também com a nossa entrega, que é o nosso sorriso, a nossa conexão, saber ouvir as pessoas, olhar nos olhos, né? Dar importância para a pessoa que está com a gente. Tem que ser a prioridade. E isso vai fazer que a pessoa se sinta bem. Ela nem sabe por quê, mas ela vai gostar de você. Ai, gostei dela. Gente, temos menos de 1 minuto. Obrigada por terem vindo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Segue lá a página do Facebook e nós também temos um grupo que é o Pitch Café no Telegram. Põe lá, Pitch Café Telegram e podemos continuar. Boa. Ótimo. Querem dizer alguma coisa nos últimos minutos? Gostaram? Foi legal? Eu gostei. Como é que é? Tem mais encontro? É toda semana? Como é que funciona? Vai seguindo lá a página do Facebook que eu vou divulgando lá. Depois o nosso próximo encontro vai ser pitches de 60 segundos, que é pra gente avançar. Tá. Tá jóia. Obrigada. Deu para dar um upgrade aí? 45 minutos muito bem aproveitados. Ai, que bom, ainda bem, fico feliz. José. Tá, muito bom, obrigado. Bom fim de semana. Obrigada. Estou muito fixe. Semana para vocês também. Depois podes partilhar connosco, Priscila, agradecemos, faz favor, a nossa gravação. Então vão lá no grupo do Telegram, Pitch Café, e a gente continua a conversa por lá, tá? Tá bem. Peçam link, partilhas, que é também para lembrar.